Olá pessoal, bom dia. Em algumas aulas, eu não lembro bem, acho que foi semana passada, eu deixei dois exercícios para vocês resolverem na parte lá em casa, na página 354, o exercício 6 e 7. E eu não corrigi e eu fui passando exercício daquele rumo ao ensino médio, né? Essa semana eu só passei isso para vocês. E aí a gente vai corrigir agora, tá? Então ficou esse rumo ao ensino médio pra gente corrigir na página 355 e esses dois exercícios de casa que eu deixei também, tá? Então vamos corrigi-los. Então abram aí na página 354, que a gente vai primeiro corrigir as tarefas de casa. O exercício número 6 e o 7, tá? O exercício número 6, ele fala assim: calcule o valor da expressão E é igual a 2 raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Como que a gente vai calcular isso? A primeira coisa que eu vejo aqui, eu consigo simplificar essa raiz de 3 com essa, porque raiz de 3 menos raiz de 3 dá zero. Então vai ficar 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Eu tenho uma raiz aqui embaixo, eu não quero essa raiz aqui embaixo. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, vai ficar assim, 2, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Não tem mais como a gente simplificar nada aqui, né? Porque 2 e 3 não tem como dividir, nem como simplificar, então acabou aí a número 6, tá? A número 7, ela fala assim: simplifique a expressão. Aí a gente tem a raiz quadrada de x dividido por y vezes a raiz cúbica de y sobre x. O que acontece? A gente não pode multiplicar essas duas raízes. Por quê? Porque elas têm índices diferentes. Aqui eu tenho uma raiz quadrada e aqui eu tenho uma raiz cúbica. Então, a gente não pode multiplicar essas duas. O que a gente pode fazer é transformar elas em raízes iguais. Como que a gente faz isso? Aqui é 2, raízes iguais que eu digo são os índices, tá? Serem iguais. 2 e 3. Qual que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? É 6. Então, eu vou transformar esse 2 aqui em um 6. Por quanto que eu multiplico? Por 3. Então, eu vou multiplicar o 2 por 3. Se eu multiplico aqui por 3, eu vou ter que multiplicar também esses numerozinhos aqui também por 3. Então, eu vou multiplicar aqui por 3 e aqui por 3. E aqui, por quanto que eu vou multiplicar o meu 3 para ficar 6? Por 2. Então, eu vou multiplicar o 3 por 2. Aí aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, eu também vou multiplicar aqui por 2 e aqui eu vou multiplicar por 2. Certo? Então, vamos lá. Vou colocar agora só uma raiz sexta. E eu vou escrever essas frações aqui dentro, Então, vai ficar x elevado a 3. Isso. Y elevado a 3 vezes y elevado ao quadrado e x elevado ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode simplificar, né? Aqui eu não tenho x elevado a 3 e aqui eu tenho x elevado a 2. Eles é como se eles estivessem dividindo. Eu posso colocar tudo numa fração só, tá? Então, é como se eles estivessem dividindo. Divisão. Bases iguais, a base é x. Eu subtraio os expoentes. Então, vai ficar assim, x à sexta. Aí vai ficar o x. 3 menos 2, 1. Então, vai ficar x elevado a 1, que eu não preciso colocar, né? Aqui, y. 2 menos 3, menos 1. Ficaria y elevado a menos 1. Mas, como é menos 1, como ele é negativo, a gente pode colocar para baixo, tá? Vocês já aprenderam isso, né? Se eu tivesse assim, y elevado a menos 2, isso é a mesma coisa que 1 sobre y ao quadrado.
Então, o que é y elevado a menos 1? É a mesma coisa que 1 sobre y elevado a 1, que eu não preciso colocar, né? Então, o y ali foi para baixo. Tá, agora ele fala mais uma coisa. Olha aqui na apostila. Ele fala, ó, de forma que o denominador seja racional. Tá vendo que o meu denominador ele não é racional? Porque eu tenho esse y na raiz ainda. Então, ó, eu vou dividir essa raiz assim, ó. X, Y. Ele é dessa forma, não é? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Agora, eu vou multiplicar em cima e embaixo por alguma coisa para que fique só y ali embaixo, sem a raiz, porque ele quer um número racional. Quando ele está dentro da raiz, ele é um número irracional e ele não quer isso. Por que eu vou multiplicar? Então, a gente já aprendeu, né? Que aqui vai ser a raiz sexta, aqui é y, e daí a gente vai fazer por um número a menos aqui, para quando a gente multiplicar, ele vai somar 5 mais 1, 6, e a gente cancelar com a raiz. Então, vai ficar y à quinta. E aqui a mesma coisa, né? Se eu multiplicar embaixo por y à quinta, em cima também. Então, quanto que é essa multiplicação? O índice é igual? É, então a gente pode juntar, vai ficar x, y à quinta. E embaixo vai ficar só y, né? Porque ficaria a raiz de y à sexta, com o índice 6, aí ia cancelar a raiz e vai ficar só o y. Então, acabou aqui, ó. Beleza? Então, tá corrigida a tarefa de casa. Agora, a gente vai corrigir a página 355 rumo ao ensino médio, tá? Então, vamos lá. Página 355 e vamos corrigir. A número 1 fala assim. Simplificando a expressão raiz quadrada de 2 elevado a 37 dividido por 2 elevado a 35 mais 2 elevado a 38 mais 2 elevado a 39, obtém-se o número. Bom, um jeito de fazer é a gente achar quanto que é 2 elevado a 37. Aí coloca lá. Aí soma 2 elevado a 35 mais 2 e tal. Vai ficar um número enorme, gigante. Eu acho que vai ficar muito difícil da gente fazer, né? Com a calculadora a gente faz tranquilo, mas e sem calculadora? Calcular todas essas raízes vai ficar um número enorme. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar esses números em evidência. Então, ó, vamos lá. Ali em cima, a gente não pode mexer, porque ele está sozinho, então vai continuar ali 2 elevado a 37. O que a gente pode fazer embaixo? A gente pegar o menor número, que é 2 elevado a 35, e colocar ele em evidência. Quanto que vai sobrar aqui? Ó, coloquei 2 elevado a 35 em evidência, eu multiplico por 1 para dar isso, né? Então, eu vou pôr o 1 ali. Mas, por que eu multiplico 2 elevado a 35 para dar 2 elevado a 38? Multiplicação de potência, eu repito a base e somo os expoentes. Então, quem que eu vou somar com 35 para dar 38? É o 3. Aí aqui também, ó, 2. Quem que eu somo com 35 para dar 39? É o 4. Então, eu vou pôr o 4 aqui. Pronto. Agora, ó, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar esse 2 elevado a 35 com esse 2 elevado a 37. Por que eu não podia simplificar antes? Porque era tudo soma. Na soma, a gente não pode simplificar. Mas quando a gente tem uma multiplicação aqui, aí a gente pode simplificar, tá? Então, ó, 2 elevado a 37 está dividindo 2 elevado a 35. Divisão de potência, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, 37 menos 35 vai dar 2. Então, aqui a gente tem 2 ao quadrado. E aí, esse 2 elevado a 35 simplificou, não aparece mais. Aí, aqui a gente tem 1 mais 2 elevado à terceira é 8. Então, a gente põe o 8 aqui. 2 elevado à quarta, 16. Então, a gente tem a raiz quadrada disso. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? É 4. Aqui você pode tanto fazer como não, porque o 2 e depois de simplificar aqui, tanto faz, tá? 1 mais 8, 9. 9 mais 16, 25. Ah, eu tô tomando espaço da número 2 que eu ia fazer ali. Mas tudo bem.
raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 25, 5. Então, deu 2/5. Tem esse resultado aí? Não tem. Então, vamos dividir para ver se a gente acha esse resultado. 2 dividido por 5. 2 dá para dividir por 5? Não. Então, vou colocar um zero e uma vírgula. 5 vezes quanto que dá 20? 5 vezes 4. E aí, tá certo. Então, vai dar 0,4. Agora, tem esse resultado? Tem, né? Que é a letra C, de casa. Beleza? Agora eu vou ter que apagar, porque eu usei o espaço ali para fazer a número 2. A número 2, ela fala assim, ó. Racionalizando o denominador da fração, raiz de 21 mais raiz de 6 sobre raiz de 3, obtemos o quê? Então, ele quer que a gente racionalize o denominador. Ele já falou o que é pra gente fazer. Então, vamos lá. Aqui eu vou pôr entre parênteses porque eu tenho 2 números. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3. E aí, aqui, se eu multiplico em cima, eu também multiplico embaixo. Né? Vou multiplicar por essa raiz aqui em cima e embaixo. Vamos lá. Então, vai ficar raiz de 21 vezes raiz de 3. Então, 21 vezes 3 dá 63. Raiz de 6 vezes raiz de 3, raiz de 18. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Agora, aqui é mais, não é vezes. Agora, eu vou fatorar o 63 e o 18. Então, ó, 63, ele não dá pra dividir por 2, mas dá por 3, que dá 21. Dá por 3 de novo, que dá 7. E dá por 7, que dá 1. Então, vai ficar o 3 pra fora e o 7 pra dentro. Então, vai ficar 3 raiz de 7. Mais, vamos fatorar o 18. Dá por 2, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Então, ó, a gente vai conseguir tirar o 3 e o 2 vai permanecer lá dentro da raiz. E aqui embaixo a gente tem o 3. Tá vendo que eu tenho 3 aqui e 3 aqui? Eu posso simplificar. Se aqui eu tivesse um 2, aí eu não poderia simplificar. A gente só simplifica quando todos os termos têm um número que é divisível entre eles, tá? Então, aqui vai ficar raiz de 7 mais a raiz de 2, que é a letra D de dado. Beleza? Corrijam aí a número 2 e vamos fazer a número 3. Agora vamos corrigir a número 3. Ela fala assim, ó. O método das iterações fornece um algoritmo que calcula o valor aproximado de raízes quadradas, indicado ao lado. Então, ele tem um método que fala assim, ó, que quando eu quero calcular a raiz de A, então ela vai ser o quê? Ela vai ser aproximadamente ao A mais um valor B dividido por 2 vezes a raiz de B. Quem que é esse A e esse B? O A é o número que devemos obter. Então, é a raiz que eu quero descobrir, é esse A. Então, por exemplo, eu quero calcular a raiz de 7. Então, o meu A vai ser o 7. E o meu B é o valor mais aproximado, ó. O valor aproximado da raiz quadrada. Não. O A é o número que desejamos obter o valor aproximado da raiz quadrada. Por exemplo, assim, então eu quero calcular a raiz de 7. A raiz de 7, ela é um número irracional, eu não consigo. Por exemplo, assim, a raiz de 9 eu sei que é 3, mas a raiz de 7 vai dar um número lá, tal. Na calculadora a gente consegue obter esse valor, mas assim, em cálculo a gente consegue obter um valor aproximado. Então, o que a gente faz? Então, a gente sabe que a raiz de 7 vai ser igual a 7, então o A é o 7, mais o B. Quem que é o B? O B é o quadrado perfeito mais próximo de A. Então, qual que é o número que é um quadrado perfeito mais próximo de A? O A não é o 7? O 8 é um quadrado perfeito? Não, eu não sei qual que é a raiz de 8. O 9 é? Não é? Porque a raiz de 9 não é 3? Então, o B seria o meu 9, por exemplo, tá?
Aí, dividido por 2 vezes a raiz de 9. Por exemplo, se A é igual a 17, temos B igual a 16. Porque qual que é o valor mais próximo de 17 que tem uma raiz exata? É o 16, né? Aí ele faz, ó, a raiz de 17, então, é igual a 17, que é o A, mais 16, que é o B, que é o valor mais próximo, dividido por 2 vezes a raiz de 16. E aí ele vai descobrir lá 4,125, que é um valor aproximado para a raiz de 17. Aí ele fala assim, aplicando o método acima, qual é o valor aproximado da raiz de 33? Então, a gente quer um valor aproximado da raiz de 33. Então, agora, o meu A vai ser 33. Então, aqui no lugar do A, eu vou pôr 33, que é a raiz que eu quero descobrir. Mas, qual que é o valor mais próximo de 33 que tem uma raiz exata? Então, vamos pensar nos números maiores que 33. O 34 tem raiz exata? Não. O 35 tem? Não. O 36 tem? Tem. O 36 tem. Vamos guardar ele aqui. Vamos pensar nele um pouco. Vamos pensar agora nos menores, ver se tem um mais próximo. Ó, o 32 tem raiz exata? Não. O 31? Não. O 30 não. 29, 28, 27, 26, 25. O 25 tem. Então, antes do 36, o mais próximo é o 25. Mas entre o 25 e entre o 36, o 30, mais próximo do 33 é o 36, né? Ó, entre o 25 e o 36. Quem que tá mais próximo do 33? É o 36. Então, a gente vai usar o 36 sendo o nosso B. E aí, a gente vai dividir por 2 vezes a raiz de 36. Quanto que é 33 mais 36? 69. Dividido por 2 vezes, qual que é a raiz de 36? 6. Então, vai ficar 69 dividido por 12, porque 2 vezes 6 é 12. E aí, quanto que vai dar isso? Vamos fazer essa divisão, ó. 69 dividido por 12. 12 vezes quanto chega próximo do 69? 12 vezes 5, né? Porque 12 vezes 5 dá 60. Subtrai, vai ficar 9. Aí, vou pôr uma vírgula aqui e um zero. Que número chega mais perto do 90 na tabuada do 12? O 7, porque 7 vezes 12 dá 84. E aí, aqui vai sobrar 6. Aí, vou pôr mais um zero. E eu sei que vai ser 5, porque 5 vezes 12 é 60. E 60 menos 60 vai dar 0. Então, esse aqui, ó, são aproximações, tá? Então, a raiz de 33 é aproximadamente 5,75, que é a letra B de bola. Se eu pegar a minha calculadora e colocar aqui raiz quadrada de 33, deu 5,74, ó, bem perto de 5,75, tá? Então, esse é um método que a gente pode usar quando a gente quer saber uma raiz exata, e a gente não tem uma calculadora em mãos, tá fazendo uma prova, alguma coisa, analisando ali ver se tá certo, a gente pode calcular valores aproximados de raízes dessa forma. Beleza? Agora vamos fazer a número 4. Vou apagar pra gente fazer. Ó, vamos lá para o número 4. Ela fala assim: para todo número real positivo A, a expressão raiz de A mais raiz de A ao cubo mais raiz de A à quinta dividido pela raiz de A é equivalente a... Essa aqui tem 2 formas que dá pra gente fazer. A primeira é a gente colocar em evidência a raiz de A, tá vendo? Porque não são todas raízes quadradas, então a gente pode colocar em evidência, igual mais ou menos a gente fez no número 1 ali, que a gente põe 2 elevado a 35 em evidência, a gente pode fazer isso também. Então, ó, todos são raiz quadrada. Então, eu vou colocar a raiz quadrada de A em evidência. Aí, eu vou pensar, por que eu vou multiplicar a raiz de A para dar raiz de A? Por 1, não é? Mas, por que eu vou multiplicar a raiz de A para dar raiz de A ao cubo? Raiz de A ao quadrado. Porque eu não somo os expoentes, então, ó,
2 mais 1, 3. E aqui eu quero que dê a quinta. Então, quanto mais 1 que vai dar 5? 4, né? Então, raiz de a quarta. E aí, tudo isso daqui dividido pela raiz de a. Agora, ó, raiz de a, eu simplifico com a raiz de a. Aí vai sobrar 1 mais raiz quadrada com quadrado eu simplifico, vai ficar o a, mais raiz quarta, eu consigo tirar ela duas vezes, né? Ó, 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu consigo tirar o a vezes o a da raiz. Então, vai ficar 1 mais a. E quanto que é a vezes a? A ao quadrado. Qual que é a outra forma que eu posso fazer? Eu tenho uma divisão de fração. Aqui eu tenho 3 termos e eu tenho um único denominador. Eu posso pegar esse denominador e colocar ele em cada um, ó. Raiz de a dividido pela raiz de a, mais raiz de a ao cubo dividido pela raiz de a, mais raiz de a à quinta dividido pela raiz de a, tá vendo? E aí, quanto que vai dar isso? Ó, raiz de a dividido por raiz de a dá 1. 3 menos 1, então vai dar raiz de a ao quadrado, elevado a 2, né? Mais aqui, 5 menos 1, 4. Então, vai ficar raiz de a à quarta. Aí vai ficar 1 mais, ó, simplifica. E aqui vai sair duas vezes, igual a gente fez aqui. E aí, eu vou chegar em 1 mais a ao quadrado, tá? Qualquer uma dessas duas formas que vocês fizessem, daria certo. E aí, a resposta certa é a letra B de bola. Beleza? Então, tá corrigido. Terminamos, então, o nosso capítulo número 14. Na próxima aula, na segunda-feira, a gente vai começar a aplicação do Teorema de Pitágoras. Eu recomendo que vocês já vão dando uma lidinha, tá? Para quando a gente começar segunda-feira, vocês já tenham uma ideia do que vai se tratar. Como eu não vou passar tarefa de casa para vocês, vocês podem, então, dar uma lidinha ali na página 356, certo? Vocês receberam um recado da Josi falando que teve uma mudança nas aulas, né? Então, eu tava gravando para vocês aproximadamente 5 a 6 aulas por semana. A gente diminuiu para 3 aulas. Essa diminuição se deu porque muitos alunos não estavam tendo tempo de assistir tanta aula, né? Porque eram 6 aulas só de matemática, mais tantas aulas que vocês tinham de outras matérias. Então, a gente fez essa diminuição. Ela perguntou para mim se 3 aulas seriam suficientes. Eu dei uma olhada no conteúdo e eu vi que sim, vai ser suficiente, tá? Então não fiquem achando que vai ficar faltando conteúdo, tá? Que não vai. A gente vai conseguir terminar tranquilamente a nossa apostila, tá? Até o dia 31 de julho. Então, com essa diminuição, eu espero que vocês assistam melhor as aulas, tá? Que vocês deem mais atenção às aulas, façam os exercícios propostos, acompanhem, tá bom? Para que isso foi pensado, né, em melhoria para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Que vocês tenham um ótimo fim de semana, deem uma lidinha lá no começo do capítulo 15 e aí na segunda-feira a gente já começa esse novo capítulo, tá bom? Tchau, tenham um bom dia e um bom fim de semana.